Meu nome é Giliane, eu tenho 42 anos, eu não tenho grana, tenho vários fracassos acumulados ao longo da vida, mas esses fracassos me ajudaram a encontrar o meu propósito de vida. Ainda bem que eu fracassei tanto. Eu precisei aprender a confiar no processo para encontrar esse propósito. Tive que aprender a curtir a jornada e hoje eu tenho uma certeza, uma fé muito forte de que as coisas vão mudar para melhor. Hoje eu tenho autoconfiança para mudar minha realidade. Só que essa confiança em mim mesma não existia antes. Nunca existiu até eu entrar nessa jornada. E eu precisei aprender a construir ela. Tive que construir essa fé que eu tenho em mim mesma. Hoje eu decidi falar sobre os meus fracassos. Eu quero contar para você uma coisa que eu sempre guardei para mim, nunca tive coragem de abrir. E hoje eu decidi falar sobre isso. Vou te contar a história desde o começo. Eu nasci lá nos anos 80, de 83 eu sou. Eu moro na zona leste de São Paulo desde que eu nasci, não é na parte rica. Eu queria ser independente e o processo que a Matrix, o sistema, faz a gente acreditar que é o único caminho é você tem que estudar, fazer faculdade, ter um bom emprego, subir de carreira dentro desse emprego, ou mudar de empresa e conquistar um emprego melhor, mas sempre um emprego. Eu estudei em escola pública a vida inteira, não consegui passar na universidade pública, tive que fazer faculdade privada. Minha mãe não tinha condições de pagar, tive que usar o FIES. Então eu precisava trabalhar logo que eu me formasse para conseguir pagar o FIES. Na faculdade eu consegui, nos últimos anos eu fiz estágio, bem longe, estudava em São Bernardo, que é além da zona sul de São Paulo, moro na zona leste, sempre morei, trabalhava na zona oeste, então eu fazia uma cruzada diária de uns 100 quilômetros. Não consegui ser efetivada nesse estágio, mas consegui um emprego logo que eu me formei, que me ajudou a pagar o FIES. Vários outros empregos depois desse também. Vários não. Trabalhei em 3 empresas depois do estágio. Eu tinha uma opinião nessa época de que carreira era a coisa mais importante. E fazer faculdade, estudar, a parte intelectual era o que mais importava. Eu não dava valor algum para o empreendedorismo, ainda mais que eu via muita gente empreendendo, tendo seus negócios, que essas pessoas nem tinham faculdade. Eu dava muito valor para o estudo, principalmente para fazer uma faculdade. Eu fiz faculdade de engenharia mecânica. Eu acreditava que a área de exatas era o que eu gostava e eu acreditava que era uma boa maneira de ter independência, que era o que eu queria desde criança. Em 2010, eu comecei a ter alguns interesses em economia, finanças pessoais, economia, educação financeira, mercado financeiro. Eu comecei a fazer investimentos, eu trabalhava, comecei a fazer investimentos de longo prazo em renda fixa, renda variável, estudava um pouco, lia blogs, não tinha muito vídeo naquela época, mas eu gostava de estudar sobre isso. Eu estava pensando no investimento para aposentadoria mesmo, eu focava no longo prazo, eu me importava, aprendi a me importar com o futuro da aposentadoria. Em 2012, eu consegui o meu melhor emprego. A empresa que eu trabalhava era maravilhosa, uma multinacional. Eu nunca tinha viajado de avião até então e eu comecei a viajar, eu trabalhava viajando pelo Brasil, tive que fazer treinamento da Europa. Eu adorava a empresa, as pessoas, era o emprego dos sonhos para mim, ganhava bem. Só que eu tinha um problema em vendas. Eu trabalhava em vendas e eu tinha muito problema com vendas. Algo de mim mesma que eu nunca conseguia fazer, confiar em mim mesma para vender, convencer a outra pessoa a comprar uma coisa. Principalmente uma coisa de alto valor, que eu vendia máquinas. Eu, engenheira mecânica, vendia máquinas, desde o meu primeiro emprego, depois de formada. E durante essa fase desse meu melhor emprego, eu comecei a fazer um MBA. A faculdade de engenharia te prepara com muita informação técnica, a área de exatas pesada, e a gente não tem muito conhecimento sobre a área de gestão ou de negócios. E eu decidi fazer um MBA na área de gestão de negócios.
eu aprendi, eu tinha aulas de empreendedorismo nesse MBA, e foi lá que começaram a plantar as primeiras sementinhas do empreendedorismo na minha mente. Eu tive um professor, que ele era coordenador do curso, e ele dava uma matéria sobre empreendedorismo. E ele pediu pra gente criar um projeto de uma empresa. Era em grupo, mas eu praticamente tomei conta do projeto, porque eu fiquei muito empolgada. E eu criei lá o projeto de uma assinatura de manicures para condomínios residenciais a princípio. Foi uma ideia que eu curti demais bolar, pensar na empresa, mas era só um projeto escrito. Não, eu cheguei a cogitar tirar ele do papel, mas eu estava gostando do meu trabalho, eu estava na melhor empresa que eu já tinha trabalhado e não ia desviar o foco naquele momento. Outra coisa que eu também acabei fazendo naquela época foi um e-commerce de lenços. Mas eu não estudei tráfego, não estudei nada. Eu só estudei o necessário para colocar a página no ar. E foi aquelas páginas pré-prontas que você comprava uma página de e-commerce e só cadastrava os produtos. Eu comecei a usar lenços, eu comprava da China, do AliExpress. Eu usava aqueles lenços e eu achava muito bonito e eu comecei a comprar vários porque eu falei, gente, acho que alguém mais vai querer. E aí eu tive a ideia do e-commerce. Não vendi nada, vendi acho que para alguma colega de trabalho que ela me via, ela comprou uns 2 lenços, se eu não me engano. Mas era praticamente um hobby. Eu não tinha tempo para isso, eu trabalhava bastante, viajava muito e gostava muito do que eu fazia no meu emprego. Eu amava aquela vaga que eu tinha. Eu era importante naquele emprego, só que eu não batia as metas de vendas das máquinas que eu precisava. E isso causou a minha demissão em 2015. Por alguns meses eu fiquei muito mal, muito mal. Foi avassalador. Foi a pior demissão. Já tinha sido demitida uma outra vez. E foi a pior demissão. Eu via naquele emprego como... Eu me via trabalhando pro resto da vida naquela empresa. Eu imaginava que eu ia subir de cargo, que ia conseguir outras posições e imaginava que ia viver naquela empresa para sempre, trabalhando do jeitinho que eu amava. Por mais que eu não tinha tempo para nada, nem para minha saúde, inclusive eu comia muito mal, porque eu viajava demais, eu queria experimentar as coisas em outros lugares, pelo Brasil, quando eu tinha que viajar para fora do Brasil também, eu comia muito, muito e muito doce. Então, nos primeiros meses eu procurei emprego, mas não consegui. Foi uma época de uma crise econômica forte aqui no Brasil. Não sei se você se lembra, em 2014 a Dilma foi reeleita, em 2015 começou a crise econômica, que a gente acabou tendo vários anos para frente, resquícios dessa crise, acho que a gente vive esse bobear até hoje. Mas foi quando o Uber veio para o Brasil, mais ou menos nessa época, 2014, 2015, e começaram a ficar escassas as vagas para engenheiro. Aí até surgiu aquela piada que os engenheiros viraram Uber. Não sei se você conhece, mas é uma piada entre os engenheiros. Até então eu já tinha juntado uma grana para minha aposentadoria, que eu sempre, desde 2010 que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu já investia. E estava juntando essa grana para minha aposentadoria e juntou a rescisão. O que eu pensei? Vou fazer uns ajustes no padrão de vida, cortar uns gastos, ter uma vida mais minimalista e dá para eu sobreviver por alguns anos, uns 8, 9 anos, pelas contas que eu fiz. Só que eu não sabia que esse pensamento era a minha maior zona de conforto da vida. Eu estava criando a maior zona de conforto da minha vida. E na zona de conforto não existe progresso, não existe evolução. Mas mesmo assim, eu ainda consegui evoluir nessa baita zona de conforto. Eu comecei a ler algumas coisas e um livro mexeu bastante com a minha mente. Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo vai falar que tem uma história com esse livro. Eu já tinha tentado ler ele algumas vezes, eu cheguei até a dar ele de presente para minha mãe, mas eu nunca tinha lido ele inteiro. Ele passou pela minha mão algumas vezes, mas eu não li até o final. E dessa vez eu li ele inteirinho.
E aquilo mexeu na minha mente, fez eu mudar de opinião sobre carreira, sobre isso. E eu decidi que eu não queria mais vender o meu tempo. Eu faria alguma coisa para ganhar dinheiro, mas que eu não vendesse meu tempo. Eu ia ter que descobrir algo, né? E foi uma grande mudança de mentalidade. Acho que a primeira grande mudança de mentalidade da minha vida. Cogitar, não seguir o padrão que a Matrix impõe, que é estudar, arrumar um emprego, fazer faculdade, arrumar um bom emprego, crescer na... Era esse o caminho que eu conheci, o único caminho que eu conheci. Então essa mudança de mentalidade foi bastante importante. E com essa zona de conforto eu tinha tempo para estudar e explorar as opções. Em 2016 eu já tinha decidido parar de procurar emprego, já tinha lido o livro. Eu comecei a explorar várias coisas. Uma delas, eu descobri o marketing digital na época, falava muito de afiliados, só que bateu numa barreira psicológica, mental, bloqueio emocional meu, que eu não queria me expor. Era fora de cogitação me expor, fazer vídeo, jamais que eu faria vídeo naquela época. Eu não tinha vontade e interesse e nem vontade de desenvolver o interesse nisso. Então, deixei pra lá. Eu acho que é uma das coisas que eu me arrependo hoje, mas eu não tinha, minha mente não estava preparada para aquilo naquele momento. E eu decidi estudar outras coisas, outras opções. Fazia cursos do Coursera, alguns cursos gratuitos, me joguei em várias coisas para encontrar opções. Nessa época eu passei por uma das fases de alimentação saudável. Eu comia muito mal quando eu trabalhava, comia muito, estava até acima do peso, estava com sobrepeso na época, e decidi fazer uma alimentação mais saudável. Eu, na época, fiz uma fanpage com curadoria de blogs e vídeos. Eu colocava os links das coisas que eu estava vendo sobre alimentação saudável e fiz minha primeira fanpage. Consegui bastante gente, umas 7.000 pessoas. Eu tenho ela até hoje. Inclusive o Gigilizando é a mesma fanpage que eu construí nessa época. Começou lá atrás com eu fazendo curadoria de alimentação saudável. Nessa época eu inventei um projeto de vender salada de pote, porque eu fazia pra mim, aí eu achei legal fazer pros outros. Construí a marca, fiz uma outra fanpage. O projeto eu desenvolvi, mas não vendi nada. Acho que depois que eu abandonei o projeto, eu falando sobre ele, alguém que se interessou e eu acabei pedindo até para uma tia fazer para a pessoa. Tive também uma ideia de um projeto de vender kits de produtos naturais, porque eu comia bastante eles, né? Na época eu estava na fase saudável. E coloquei alguns kits desses que eu criei, eu bolei os kits decidindo o que ia em cada kit no Mercado Livre. Eu já tinha até esquecido que eu tinha colocado eles lá, eu pensei também nas embalagens, pensei no processo, coloquei os kits, vendi um. Só que como eu não estava preparada para vender, eu acho que eu não estava nem comprando muito aquelas coisas, eu tive que correr lá na Zona Cerealista e comprar tudo. Ficou bem mais caro do que o que eu vendi, o lucro não deu certo porque eu tive que pagar combustível do meu primo que me deu carona, estacionamento, não compensou. Mas eu entreguei, a pessoa gostou, mas eu tirei os anúncios do ar porque eu já não estava focada naquilo. Eu sempre tive problemas para vender, um bloqueio para vender. Lembrei da minha atração pelo mercado financeiro nessa época. Nunca tinha cogitado isso, mas pensei, que tal fazer day trading? Para quem não entende, para quem não conhece, day trading é uma operação de mercado financeiro, pode ser de qualquer ativo, que você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia. Tem que ser feito dentro do mesmo dia para se caracterizar como day trade. E eu comecei a estudar. Me interessei bastante por derivativos,
dólar futuro especificamente, foi o meu foco. Na parte técnica que eu estudei também, eu me afeiçoei bastante ao tape reading, que é uma forma de analisar o mercado, vendo as ordens sendo colocadas e sendo consumidas pelos operadores e os robôs também, já tinha robô. Comecei a estudar muito mais economia e política, porque eles tinham um impacto crucial no dólar. Então eu mergulhei nos estudos. Só que não tinha percebido logo no começo que eu precisaria lidar bastante com a barreira emocional. O day trading, ele é 90% é emocional, porque você pode ter toda a lógica, toda a parte técnica, mas é o emocional que vai mandar, que vai controlar o que você vai fazer, se você vai fazer certo ou vai fazer errado, se você vai entrar, sair na hora certa, se você vai se arriscar a entrar numa operação ou não. Então a barreira emocional foi gigantesca. E aí eu mergulhei de cabeça em autoconhecimento e em controle da minha ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde criança. Quando eu tinha excursão na escola, eu não dormia na noite anterior porque ia ter excursão. Quando qualquer coisa ia acontecer, eu não dormia ou eu ficava muito ansiosa e eu descontava muita ansiedade comendo doces também. Era uma grande coisa para mim. Nessa época eu estava estudando para me ajudar no autoconhecimento e no controle de ansiedade. Estudei sobre lei da atração, li os livros do Anthony Robbins e outros livros também. Estudei PNL, programação neurolinguística, aquele EFT, aqueles negócios de ficar dando uns tapinhas assim. Quem conhece, fala aí. Eu fiz terapia, fiz acho que quase 1 ano de terapia para me ajudar. Fiz uma hipnose terapêutica também para tentar me ajudar com o trading. Nada disso ajudou, nada disso me ajudou. Mas esse processo todo do trade, que duraram alguns anos, me fez ter como se fosse uma pós-graduação em autorresponsabilidade. Foi a coisa mais valiosa que eu colhi desse processo, porque a cada decisão de entra, sai, fica, não faz, cada vez que você pensa em arriscar, é tudo sua responsabilidade. Se você errou, é sua responsabilidade. Se você acertou, é sua responsabilidade. Então, esse processo de me responsabilizar por todos os meus atos foi muito valioso. Acho que é a coisa mais valiosa que eu aprendi nessa época. Só que, nessa época do day trading, eu colhi também dor e sofrimento. Demais, demais. Eu tive várias crises de ansiedade. Eu tinha uma sensação de incapacidade o tempo inteiro, porque eu não conseguia dar certo. Eu tive vários episódios depressivos, crise de pânico. Eu usava várias fugas da realidade naquela época. Eu fazia muita maratona de séries, sempre adorei muito filmes e séries, mas eu tava absurdo o tanto de tempo, de horas que eu gastava com maratonar a série. Várias séries. Fiz até uma fanpage de filmes e séries na época. Tudo eu criava uma fanpage. Sei lá. Na época eu tava imersa em política e economia e notícias dessas áreas. Eu acabei usando isso também como uma fuga, só que essa fuga também me machucava, porque eu me envolvia muito emocionalmente com as notícias, não só de política e de economia, porque quando você tá vendo essas notícias você acaba sendo tragada por outras notícias e a gente sabe que é muito mais fácil chamar a atenção das pessoas quando as notícias são ruins. Então as notícias ruins me mexiam muito com o meu emocional. E eu comia muito fast food, muitos doces. Eu usava isso como válvula de escape. Era a fuga da realidade, né? A dopamina rápida. Eu comecei a pintar umas caixinhas de MDF também para dar uma desestressada. Eu comprei as caixinhas, tinta, pincel, pintava muito mal, era só uma cor e fazia uma estampa, que eu tinha aqueles transfer que você colocava
tipo um esquadro que você fazia a figura que tinha naquela régua, como se fosse uma régua. E eu decidi, nessa época eu tive um projeto, que não foi pra frente também, de vender kits de presentes temáticos dentro das caixinhas. Eu ia colocar alguns itens temáticos dentro de uma caixinha. Eu fiz o tema de jogos dos anos 80, tinha cubo mágico, tinha pega-vareta, coisas, alguns joguinhos. Eu acho que ainda tem uma, porque eu comprei as coisas, eu tava levando a sério o negócio, eu bolei o projeto, criei uma fanpage também e fui tentando fazer algo nesse sentido de vender esses kits. Mas não era uma coisa que as pessoas queriam, ou então que eu fizesse um estudo de mercado, eu não sabia nada sobre essas coisas, nem muito menos sobre tráfego, eu não sabia nada e não me aprofundei do jeito certo nessa época. Abandonei, parei de fazer as caixinhas, depois eu doei tudo que eu tinha comprado e foi mais uma frustração, mais um fracasso que eu abandonei, né? Uma tentativa fracassada. Em uma oportunidade vendo, sempre gostei de ver vídeo no YouTube, ler blog, mas vendo um vídeo no YouTube, vídeos no YouTube, eu me deparei com um vídeo do Peter Jordan, sabe o Peter Jordan do Ei Nerd? Eu já acompanhava ele no canal Ei Nerd, por causa de filmes e séries, e eu vi esse vídeo, era no canal Nerd de Negócios. Eu acho que ele estava até começando o canal na época, e ele estava falando nesse vídeo sobre empreendedorismo digital. E eu já estava meio que, já tinha cogitado esse empreendedorismo digital, mas ele falava sobre ensinar algo que as pessoas queiram aprender que seja valioso para elas. Vender infoprodutos, que você constrói um infoproduto que você faz uma vez e aquilo você pode vender depois em escala. Aí eu falei, nossa, que ideia genial! Por que eu não pensei nisso? Eu fico pensando em produtos, em coisas que eu tenho que produzir, fazer manual. Por que eu não tinha pensado nisso? Uma coisa, um infoproduto, vender conhecimento, vender algo digital, uma assinatura, um e-book, um curso, alguma coisa. Que ideia genial! Eu tive contato com ela pela primeira vez. Quando eu tive contato com aquela coisa de afiliados, eu não cheguei a ir a fundo, eu nem tinha pensado nos produtos digitais, não cheguei a nem descobrir eles. E eu tive contato só nessa época, com esse vídeo do Peter Jordan. E eu falei, é isso. Mas o que eu tenho pra ensinar? Eu não tenho nada. Eu tenho... Tudo que eu já fiz eu fracassei. Eu fracassei na engenharia, não conseguia vender as máquinas, estava fracassando no day trading, eu não conseguia ensinar o que eu não sabia fazer. Eu não tinha sucesso nenhum nas vendas de nenhum empreendimento que eu tinha tentado, então eu achava que eu não tinha nada para ensinar. E aí essa ideia ficou dormente, ficou engavetada em algum canto da minha mente, mas confesso que ela era uma tatuagem na minha mente, ficou muito marcada. Guarda essa informação. Avança alguns anos para a pandemia, 2020. Eu estava submersa ainda do day trading em assuntos de saúde, caos na saúde, economia e política. Tudo caos. E nessa época eu criei um blog para desestressar, só falando sobre economia com storytelling. Foi um hobby que eu curti por algumas semanas, mas desanimei. Porque eu comecei a ficar atordoada com todas aquelas notícias. Eu tive a pior crise de ansiedade da minha vida até aquele momento. Eu comecei a comer doces todos os dias, por mais que eu sempre fui viciada em doces, eu não comia todos os dias e nessa época eu comecei a comer, eu estava descontrolada. E aí esse descontrole que eu tive, juntando com a situação que a gente estava vivendo naquela época, me deu pânico, me deu muito medo. Por quê? Eu sempre tive problema com gastrite, por causa da minha péssima alimentação, ansiedade. Então, gastrite é uma companheira de anos. Eu já fiz 11 endoscopias, só para você ter uma ideia de como eu tive problema com gastrite. Comia mal,
tinha problemas de estômago, fazia os exames, fazia tratamento, comia menos mal, ou melhorzinho, por algum tempo, depois voltava a comer mal. Então, a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha que fazer uma endoscopia, porque a gastrite atacava. Então, o que eu pensei? Eu tô comendo muito doce, eu posso ter problema de gastrite. Não tem como eu ir no médico agora, no meio desse caos de saúde que estava acontecendo. E outra, eu comendo aquele monte de doce, eu pensei, será que eu tô com diabetes? A minha família tem muita gente que teve diabetes, tipo 2, que é adquirida. E eu tava querendo adquirir com um tanto de doce que eu comia, inconscientemente, querendo. E eu percebi que eu tava nesse descontrole total, esse círculo vicioso. Por quê? Eu ficava ansiosa e queria comer doce. Aí dava mais ansiedade. Eu não sabia disso, mas descobri que comer doce dá mais ansiedade. Aí eu comia mais doce pra acalmar a ansiedade, que dava mais ansiedade, comia mais doce e vivi nesse ciclo. E eu comecei a perceber, gente, eu tô que nem uma marionete da minha mente. Eu tô sendo controlada por uma coisa que não me faz bem. Eu preciso parar com isso agora. O que eu faço? Aí eu saí, tomei a decisão. Primeira coisa, tomei a decisão que eu precisava mudar. Não estava certo aquilo. Eu enxergava que não estava certo. É difícil enxergar isso, mas eu consegui. E eu tomei essa decisão de mudar. Eu comecei a mergulhar em pesquisa. Falei, tem que ter uma solução. E eu descobri uma solução. Eu descobri algumas ferramentas que eu podia usar como solução e motivação para eu conseguir fazer aquilo. Foi o conhecimento sobre intestino, a relação intestino-cérebro, a microbiota intestinal, aquilo foi valiosíssimo. Aprender sobre aquilo naquela época foi valiosíssimo. Eu comecei a testar várias coisas em mim mesma. Falei, eu vou me fazer de cobaia, vou fazer um experimento e vou me fazer de cobaia. E comecei a testar diariamente o que eu estava aprendendo. E o resultado disso, depois de alguns dias, semanas, meses, eu tive uma mudança completa de mentalidade em relação ao meu comportamento alimentar. E eu consegui me libertar do vício em doces. Totalmente. Desde 2020 eu não como doces com açúcar adicionado. Eu sei que eu tenho problema com isso, então eu não como. Eu não sinto falta. Hoje eu não sinto falta. Se eu vejo alguém comendo, não me afeta. E aí eu me liguei. Eu tinha algo para ensinar. Olha, eu consegui. Eu consegui um resultado que eu acho que outras pessoas vão querer. Eu tinha alguma coisa para ensinar. Talvez as pessoas pagassem por esse conhecimento. Talvez eu tivesse condição de gerar um infoproduto sobre isso. E eu comecei a me expor nas mídias sociais. Eu fiz um canal no YouTube, não esse aqui. Eu fiz um Instagram, aí é o mesmo Gigilizando que eu tenho até hoje. Comecei a vender alguns produtos naturais para pessoas conhecidas que seguiam meu Instagram. Pessoas aqui do condomínio, gente da família. Mas eu ainda tinha vergonha de vender, porque eu me sentia incomodando as pessoas para vender. Toda vez que eu ia comprar os produtos naturais para mim, eu perguntava para as pessoas se elas iam querer comprar. Eu fiz uma lista de preços, colocando a minha margem, mas eu tinha vergonha de vender para as pessoas. Eu me sentia incomodando e parei de vender. Eu fiz vários cursos de marketing digital, estudava sobre as mídias sociais, fiz cursos pagos, cursos gratuitos, estudei muito. Apliquei várias coisas do que eu aprendi, praticamente tudo. Eu sempre fui... Na minha cabeça eu tinha que colocar em prática. Então eu aprendia, eu decidia pagar por um curso, por exemplo, e eu fazia tudo que aquele curso mandava, de cabo a rabo. E aí eu fui fazendo, apliquei tudo e escrevi um e-book contando todo esse processo de mudança de mentalidade, desde quando eu descobri a necessidade até o processo, as coisas que eu aprendi, as coisas que fizeram a mudança, as coisas que eu comecei a aplicar na minha vida, criei um passo a passo dentro do e-book, contei tudo lá, vendi alguns que eu tinha colocado em prática, os cursos de marketing digital, de redes sociais, consegui vender alguns, vendi acho que menos de 30 e fiquei feliz por um tempo que eu estava vendendo, mas depois não estava conseguindo vender mais.
Recebi feedback positivo desse e-book, as pessoas gostaram do e-book, realmente foi um produto legal que ajudava as pessoas. E aí eu criei um outro produto. Era um e-book, era um produto mais barato, por mais que até para um e-book eu cobrava um valor alto para uma informação por escrito, né? Mas era uma coisa valiosa. A informação lá dentro era valiosa. Mas eu decidi fazer um curso, uma trilha, um curso digital para cobrar um pouco mais caro. Eu só vendi 2. Só consegui vender 2. Fiz um curso para aprender a fazer tudo isso, segui o passo a passo, mas eu acho que tinha coisa na minha mente que fez eu enxergar coisas e fazer coisas de jeito diferente. Não sei, eu só sei que eu só vendi 2. E aí veio o choque com a realidade, né? Sem os resultados que eu estava sonhando receber, encontrar, né, alcançar, veio aquela sensação de fracasso e uma baita desmotivação. Eu fiquei muito desmotivada com esses fracassos no meu e-book e no meu curso. Eu não conseguia viver disso. Eu não conseguia fazer daquilo uma profissão. Eu não me sentia uma empreendedora digital, por mais que eu já tinha vivido isso, né? E eu percebi que a jornada empreendedora é uma forma hard, super pesada de sair da zona de conforto. Porque nela os sabotadores começam a aparecer. Foi nessa época que eu comecei a perceber os meus defeitos, os meus bloqueios emocionais. Em 2024 foi quando eu esbarrei nos piores bloqueios emocionais que eu já tive contato, que eu tinha. Eu não queria mais me expor nas redes sociais, eu tava querendo distância das redes sociais. Eu não queria mais falar do assunto comportamento alimentar, já tinha esgotado, eu já tinha solucionado, eu não queria, já tinha escrito o e-book, eu não queria ficar lá falando desse assunto. Na época até as nutricionistas começaram a encher o meu saco, porque eu não sou nutricionista, mas eu estava contando a minha experiência de mudança de mentalidade com comportamento alimentar. Mas aí eu tive hate de nutricionistas. Mas tudo bem, eles estão no seu direito de reclamar. Mas eu não queria mais falar desse assunto. Eu via outras pessoas dando certo no marketing digital em várias áreas e eu não conseguia. E isso me doía muito, machucava demais. Essa comparação que eu fazia com as outras pessoas. Eu queria muito ser empreendedora digital, mas eu não me sentia adequada. Parecia que eu estava indo fazer uma trilha com um carro rebaixado. Eu estava totalmente inadequada. A sensação que eu tinha é que eu estava escalando a montanha do empreendedorismo, carregando uma porrada de sacos nas minhas costas, um peso enorme que me impedia de dar os próximos passos. E nisso eu comecei a me isolar. Eu entrei no meu casulo pessoal, comecei a me retrair, me esconder do mundo. E a realidade bateu na minha cabeça, na minha porta, me lembrando: a grana, sabe aquela grana que você está usando desde que você foi demitida? Tá acabando. Mesmo com a minha vida minimalista, com poucos gastos, eu tinha pouco tempo de grana para viver daquela forma. E aí o desespero bateu total. Eu me sentia num quarto escuro, eu só enxergava como se eu tivesse parada de frente para um paredão de problemas. Era só o que eu enxergava, problemas na minha frente. Um turbilhão de pensamentos negativos me invadindo o tempo inteiro. A ansiedade foi pro talo, foi lá para as alturas, foi a pior crise de ansiedade, muito pior do que a de 2020. Eu comecei a ter insônia, não conseguia dormir várias noites, e aí prejudica tudo, né? Eu chorava todos os dias, eu ficava só pensando nos problemas, cada pequeno problema, parece que os problemas apareciam. Eu via só os problemas e eles surgiam mais e mais. E eu chorava. Eu catastrofizava também. Eu só imaginava o pior.
que ia acontecer, que ia piorar, que a situação já estava ruim, ia só piorar, só piorar. E sabe por quê? Eu não via nenhuma saída dessa situação, eu não conseguia enxergar uma saída. Eu não acreditava em mim mesma, acho que isso era o mais forte, eu não acreditava em mim mesma. Eu não confiava na minha capacidade de sair daquela situação. Para mim era praticamente impossível que eu tivesse capacidade de sair daquela situação. E eu morria de medo. Acho que os medos foram os meus piores sabotadores. Eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo do julgamento e um medo enorme de não parecer inteligente. Só que eu não sabia disso ainda. Até então eu não tinha a consciência de que eu tinha esses medos, mas eu tô falando aqui, eles existiam. O meu estado emocional estava em frangalhos, estava destruído. Eu estava quebrada por dentro, extremamente fragilizada. Eu estava, nossa, eu me sentia a pulga do cocô do cavalo do bandido, é isso? Eu me sentia, acho que pior que isso. Eu sabia que eu precisava sair daquela situação, mas como que eu ia sair? Eu não conseguia ver saída dali. Mas aí eu constatei uma coisa. Eu comecei a observar. Já que eu olhava as pessoas que estavam melhor que eu, as pessoas que já tinham conseguido sucesso no marketing digital, eu comecei a observar essas pessoas e eu fiz uma constatação valiosa. Essas pessoas de sucesso, elas têm uma mentalidade, um mindset diferente. Não era a mesma coisa que eu vi. Eu acho que a forma de enxergar o mundo dessas pessoas e de agir no mundo era diferente. E eu não conseguia ser daquele jeito. Só que surgiu uma luz na escuridão. Eu consegui enxergar uma luz. Eu lembrei, peraí, eu já mudei de mentalidade. Eu já consegui mudar de mentalidade algumas vezes. Eu mudei de mentalidade com relação à carreira, eu mudei de mentalidade com relação ao meu comportamento alimentar, que era uma coisa que eu achava impossível de fazer. E eu pensei, vou fazer isso, vou mudar minha mentalidade. Eu não sabia como ia fazer, mas eu sabia que da última vez que eu tinha mudado de mentalidade foi estudando, pesquisando, buscando repertório. Eu percebi que eu tinha a mentalidade, a programação mental bugada. Isso eu sabia. Eu precisava desinstalar o software, os aplicativos que a Matrix tinha instalado. Eu nem chamava de Matrix na época. E eu precisava instalar o software certo, o software adequado para o que eu queria, para a jornada empreendedora, para dar certo no empreendedorismo digital. Eu precisava do software certo, eu precisava da mentalidade, o mindset certo. E eu entrei de cabeça numa nova jornada. Eu sabia que eu precisava começar a entrar mesmo numa jornada de transformação. E a coisa mais importante que eu fiz nesse começo da jornada foi mudar a minha frequência mental. Eu estava só pensando no negativo, eu só via coisas negativas na minha frente, eu meio que atraía a negatividade, porque pensar em problema, quanto mais você pensa em problema, mais você enxerga problemas. E parece que eles começam a brotar na sua frente. Então eu precisava cortar isso. Como eu já estava numa jornada de autoconhecimento de algum tempo, eu já tive contato com o mindfulness, com aquela coisa de você enxergar os seus próprios pensamentos. Por mais que eu não praticasse muito, eu já tive contato com ela antes desse ponto na minha vida. Hoje eu pratico diariamente, eu treino todos os dias. Mas eu já tive contato até aquela parte da história. E eu percebi que eu tinha que interromper esses pensamentos. Então eu coloquei na minha mente que precisava identificar quando eles chegassem. O mindfulness ajuda nisso. Você identificar que você está pensando, que os pensamentos ruins estão chegando. Assim que eu percebia, eu tinha que interromper essa frequência negativa. E eu escolhi a pergunta: qual é a solução? Toda vez que eu percebesse os pensamentos ruins chegando, eu me fazia a pergunta: qual é a solução? Essa pergunta simples, tão simples,
fez com que eu mudasse a frequência da negatividade para focar em solucionar, em buscar, colocar minha mente para trabalhar em soluções para aquilo tudo que eu estava descabelada, preocupada e só pensava naquilo. Então eu comecei a focar nas soluções. Eu criava soluções até absurdas, eu listava várias soluções que eu podia dar, que eu podia fazer para solucionar aqueles problemas. E toda vez que os pensamentos começavam a chegar, eu parava eles. Qual é a solução? E começou a virar meio que uma batalha mental. E eu comecei a perceber que eu estava vencendo. Toda vez que eu parava e perguntava isso, ficava mais fraco os pensamentos negativos. E eu começava a ficar mais forte, porque eu sabia que eu poderia solucionar, que existia solução para aquilo. Eu só precisava mudar minha mentalidade. E aí eu comecei, depois que eu entrei, né, de cabeça nessa jornada, através dessa tática, dessa estratégia, eu comecei a cuidar melhor da minha máquina, do meu corpo, da minha mente, da parte do hardware, né? Eu comecei a perceber, eu tinha muita base de neurociência, que eu gostava também de estudar, como que o cérebro funciona, quais os neurotransmissores. Na época da mudança de comportamento alimentar, eu já tive contato com a serotonina, com a dopamina, e eu já tinha uma noção muito forte sobre neurotransmissores. Então eu queria ter os melhores neurotransmissores rodando no meu sistema, os hormônios. Então eu comecei a focar em coisas que fortalecessem a minha máquina, porque eu precisava de força, eu precisava de potência para continuar nessa jornada. E eu dei muita atenção para o sono, porque o sono cuida da circuitaria cerebral, da bioquímica cerebral. A alimentação, eu já estava focada nisso, eu não mudei a alimentação desde 2020, eu continuei cultivando a alimentação saudável desde que eu parei de comer doces, desde a mudança. Então eu comecei a nutrir a minha máquina de coisas que dessem energia e que me fizessem forte o suficiente para me manter nessa jornada, porque eu sabia que a jornada não seria fácil. Era uma mudança muito drástica que eu ia causar em mim mesma. E eu precisava de uma máquina forte. E depois eu falo. Eu comecei a aumentar o meu repertório, lendo livros, vendo podcasts, porque eu estava em busca de ferramentas. Eu precisava de ferramentas para causar as mudanças que eu queria. Eu precisava desapegar de coisas. Eu precisava desinstalar coisas da minha mente. Eu precisava instalar coisas novas. Eu precisava mudar de mentalidade. Eu precisava causar transformação, então eu precisava de ferramentas. Eu precisava de habilidades novas que eu tinha que desenvolver. Porque para conseguir a mentalidade certa, eu precisava construir aquilo. Eu precisava aumentar minha inteligência emocional. Eu precisava ser mais forte. E duas ferramentas me guiaram nesse processo, me guiam até hoje. O estoicismo, o foco no que controlas. Eu não tenho controle sobre o que é externo a mim. Eu tenho controle sobre a minha mente, sobre o que eu penso, o que eu sinto, como eu me comporto, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Se eu procrastinar ou se eu agir. Então isso eu tenho controle. E isso vai causar os meus resultados. Então eu precisava focar no que eu controlo, ser mais estoica. Eu precisava de antifragilidade. Eu precisava aprender a não só cair, tomar porrada e levantar. Eu precisava tomar porrada e levantar mais forte. Então eu coloquei isso como norte, virar cada dia mais estoica e antifrágil. Fortalecer minha mente, minha inteligência emocional para construir a versão que eu precisava. Eu comecei a aplicar isso todos os dias. É um treino diário, como se eu estivesse fazendo uma musculação cerebral. Então, do mesmo jeito que a pessoa vai treinar na academia o músculo, fazer treino, musculação, eu comecei a fazer musculação com o meu cérebro. Eu comecei a esforçá-lo, a gerar esforço para ele, a desafiar meu próprio cérebro para ele ficar mais forte. E eu comecei a desconstruir, aplicando tudo que eu aprendi, eu comecei a desconstruir aquela versão de mim mesma que não era adequada para essa jornada que eu estava.
e eu comecei a construir a minha melhor versão, que hoje eu chamo de versão Superpower. Eu comecei a construir essa versão. E quais foram os resultados que eu já obtive até agora, nessa jornada de pouco mais de um ano? Estou gravando isso aqui em junho de 2025, eu entrei nessa jornada em março de 2024. O meu período mais desafiador foi um pouco antes, foi nessa época, até março de 2024. Eu usei várias ferramentas, estou usando até hoje. Quais os resultados que eu já colhi? Solucionar os meus próprios desafios. Eu achava que eu era incapaz de solucionar os meus problemas, os meus desafios. Hoje eu me meto de propósito em novos desafios, porque eu sei que é no desafio que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se esforça para crescer, para se atualizar de versão. Eu consegui me libertar das prisões mentais que a Matrix tinha instalado em mim. É claro que a gente descobre novas, conforme a gente vai se metendo em novos desafios, saindo da zona de conforto, eu vou descobrindo mais prisões mentais. Eu fui ganhando, aumentando cada dia a minha autoconfiança. Eu percebo, o fato de eu estar fazendo esse vídeo é porque a minha autoconfiança está muito alta. Tão alta que eu não estou apegada à dor que eu tinha antes de falar dos assuntos que eu citei aqui para trás no vídeo. Antes doía demais, sequer lembrar dos assuntos. Agora eu tenho autoconfiança para falar sobre eles e nem sentir dor. E eu consegui encontrar o meu propósito. Com toda essa história, toda essa jornada, eu consegui encontrar o meu propósito. E isso que eu tô contando pra você desde 2024 se tornou a jornada Solver, solucionadora. A minha pergunta que me guiou não foi qual é a solução? Por isso, soluções. Eu foco em soluções. Eu construí uma mentalidade, um Solver Mindset, uma mentalidade solucionadora. E essa jornada é o meu propósito. Eu primeiro me transformei. Estou me transformando diariamente. Me liberto. Eu estou me libertando. Já me libertei de várias prisões mentais. Estou me libertando diariamente. E a ideia é inspirar outras pessoas a fazer o mesmo que eu estou fazendo. E eu voltei para as mídias sociais já faz um tempo. Eu tive motivação para voltar, porque eu fui construindo essa autoconfiança. Essa jornada foi... E o propósito também, né? Me deu motivação para voltar a falar sobre isso. Eu usei uma ferramenta que é a terapia de exposição. Então, o próprio fato de eu estar me expondo, falando nas redes sociais, ela me ajudou a melhorar a mim mesma. Então, gera mais motivação. Eu curto o processo, estou falando a respeito, falo cada vez mais sobre essa jornada. E agora tenho coragem até de abrir coisas que eu nem abriria há um tempo atrás. Comecei a focar mais recentemente em conteúdos longos. Tô amando fazer vídeo no YouTube e fazer textos pro Substack. Eu acho que é mais importante você se aprofundar, fazer um conteúdo mais longo, mais profundo, mais perene também, que dura mais no tempo, não esses conteúdos efêmeros que o pessoal fala, que morrem de um dia para o outro. Não tem tempo de duração e é muito raso. E além disso, apodrece a nossa mente, que é o tipo vídeos curtos, né? Eu tô focada agora nos conteúdos longos. Nessa jornada, eu criei o movimento Solver Mindset, o movimento da mentalidade solucionadora. Criei também a Revolução Solver, tenho falado sobre isso. E eu apontei um inimigo para a gente lutar contra, que é a Matrix, o sistema que aprisiona a nossa mente, que cria as prisões mentais, que instala na nossa mente, desde que a gente tem um cérebro, instala essas prisões mentais. E eu desenvolvi o projeto da Solver Academy, que na verdade peguei tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu treino todos os dias, eu montei um método, eu configurei os 4 pilares Solver, que é máquina, repertório,
mente, inteligência emocional, e XP, pontos de experiência, aplicação prática do que você aprende, e transformação em solver. E todas as ferramentas que eu acumulei até agora, tudo que eu estou acumulando eu coloco na minha Solver Toolbox, que é a minha caixa de ferramentas do solucionador. E eu vou utilizando elas no meu dia a dia para fazer toda essa transformação. Nesse processo, eu consegui ter coragem para falar sobre a Solver Academy. Por que eu não tinha coragem de falar antes? Porque eu precisava de autoconfiança para falar dela. Porque é um produto de alto valor, sabe o high ticket que o pessoal fala? E tem uma dedicação bem alta de mim mesma dentro da Solver Academy. Eu vivo dentro dela. Eu pratico, eu treino todos os dias a minha musculação cerebral. E existe uma dedicação se eu vou ensinar outras pessoas a treinar também. E é um produto de alto valor. Eu fui construindo essa autoconfiança ao longo dessa jornada. E hoje eu consigo falar abertamente. Eu tenho uma Solver Academy, eu tenho uma academia da mente para treinar, fazer musculação cerebral. É isso. Eu acredito na capacidade dos indivíduos, das pessoas individualmente, de fazer coisas grandiosas, de se inspirar pelo exemplo, de inspirar as pessoas pelo exemplo. E eu quero ser esse exemplo. Eu quero que as pessoas se inspirem nessa jornada que eu estou vivendo, porque eu acredito que ela pode ajudar outras pessoas. Talvez você que está vendo isso aqui até agora. Mas, até hoje, eu sigo treinando sozinha na Solver Academy. Mesmo que eu saiba que muitas pessoas estão vivendo dentro de prisões mentais, sendo controladas pela Matrix, sendo controladas pelo sistema. Sabendo disso, eu tenho muita fé nesse projeto da Solver Academy. Eu acredito de verdade que esse projeto, que a Solver Academy vai transformar milhares de vidas, além da minha vida, além do que já fez pela minha vida. E com isso, eu vou transformar a minha realidade. Mais uma fase da liberdade eu vou conquistar. A liberdade financeira. Eu sei que ela vai chegar e vai ser através da Solver Academy. Se você quer conhecer, eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar um vídeo aqui para você conhecer um pouco mais dessa jornada. E não esquece, olhe para dentro, ativar Solver.